Estar aqui é como estar em família. A família autárquica é uma grande família. E eu pertenço a essa família há muitas décadas. Sinal de muitos anos de vida. Quando olho para trás e recordo o momento em que, muito jovem, fui eleito membro da Assembleia Municipal, na altura não se dizia deputado municipal, mas diz-se deputado municipal, presidente da Assembleia Municipal, em Cascais, primeiro, depois, algum tempo depois, vereador na Câmara Municipal de Lisboa, de seguida deputado municipal em Lisboa, deputado metropolitano e a seguir também deputado e presidente da Assembleia Municipal de São Luís de Basto. E foram experiências completamente diferentes, porque Cascais, naquela altura eu tinha 30 anos, menos de 30 anos, estava-se no arranque da democracia, era aprender a fazer fazendo, elaborando os regimentos, definindo as regras de funcionamento, descobrindo o que era o contacto popular nos mais pequenos problemas, avançando da primeira vaga de equipamentos, de infraestruturas, resolvendo problemas básicos, mas muito básicos, mas instantes e dramáticos para a maioria dos portugueses, e depois passar para o maior município do país, numa fase já em que se exigia maior investimento em matéria educativa, cultural, social, na qualidade de vida, mas não descurando equipamentos e infraestruturas básicas, porque havia desigualdades, assimetrias nas várias freguesias, e depois ir parar ao município das minhas raízes familiares, do lado paterno, que era o mais pobre de Portugal. Mais pobre do que os municípios pobres do Alentejo, ou da Beira Interior, ou das regiões autónomas, e fazer aí o percurso de novo, a partir do começo, mas no município rural, não no município de tipo litoral, ou próximo do litoral, num quadro urbano, metropolitano, como tinha acontecido até então. E eram situações completamente diferentes. O que havia de comum era a saga de se ser autarca. Porque é uma aventura. É uma aventura ser autarca. É uma grande aventura. É um grande desafio. E é uma forma de servir os outros todos os dias, todas as semanas, todos os meses, desde que se acorda até que se deita, porque não se gera papéis, gera-se pessoas, lida-se com pessoas que aparecem com problemas urgentes, concretos, dramáticos do dia-a-dia. E por isso eu acho que, não sendo um caso único, nem o primeiro, merece uma palavra de elogio o Sr. Presidente da Câmara, porque, como ele recordou, ele fez um percurso que é um percurso exemplar. Eu penso que um autarca é uma figura tão nacional quanto as chamadas figuras nacionais. Mas há muita gente em Portugal que não pensa isso. Portanto, que olha e diz como é possível sair do exercício de funções nacionais para ir desempenhar funções locais, mesmo as mais importantes, mesmo as mais centrais. E eu penso que, precisamente, essa é uma das riquezas da nossa democracia. O ser possível haver quem, em certo momento da sua vida, tenha entendido que era mais útil a cumprir aquela missão. Porque política é isso. Política é servir os outros onde se sente que se é mais útil. E numa certa fase é-se mais útil numa determinada função, noutra fase, noutra função. E por isso eu disse que há uma família autárquica e que nós, autarcas, que o fomos ou somos, nunca mais deixamos de pertencer a essa família. Nunca mais. Tudo
tudo o que fazemos na vida, a proximidade que se fala tanto, onde se aprende a proximidade, senão na vivência autárquica? A sensibilidade aos problemas concretos das pessoas, o entender que se deve estar lá e intervir, e 1, e 2, e 10, e 20 vezes, o que for necessário, com riscos, com exposição, com desgaste, mas deve fazer-se. E como aqui já foi dito pelo Sr. Presidente, 40 anos de democracia são 40 anos de triunfo do poder local. O poder local arrancou timidamente, com uma limitada autonomia, com dúvidas neste país influenciado pelo modelo francês centralista, com dúvidas em relação ao poder local, à sua capacidade para resolver problemas, e o poder local conseguiu praticamente o impossível, fazer a sopa de pedra. Os autarcas sentem, às vezes, na sua vida, que estão a fazer a sopa de pedra, que é resolver problemas com escassíssimos meios, mas não podem deixar de os resolver. E como aqui foi dito, criando democracia. Vivemos hoje num tempo em que se fala muito do populismo. Eu não vou aqui discutir, porque isso é tema para académicos, o que é o populismo. E se aquilo que é chamado populismo é mesmo populismo, há vários populismos, de diversos matizes. Mas uma coisa é certa, seja o que for, aquilo que é chamado populismo não tem entrado no nosso país, entre outras razões, porque há poder local democrático. Tem sido um fusível de segurança da democracia portuguesa. Porque não há nada como haver quem esteja próximo das pessoas a resolver os seus problemas, mas falando a verdade e tratando de questões concretas. Não há nada como isso para evitar os discursos feitos à pressa, prometendo o regresso a um passado a que se não pode nem deve regressar, ou prometendo um futuro feito de frases artificiais, ilusórias, de soluções que são mais sloganísticas, de caminhos de resolução dos problemas reais dos portugueses. Há outras razões para não termos entre nós o que se chama populismo. E que tem a ver com a vivência partidária e tem a ver com outras virtualidades da nossa democracia. Mas há uma que não tem sido referida, que é o poder local democrático. As tais centenas de milhares de pessoas que ao longo de 40 anos da democracia participaram como nunca se participou na nossa história constitucional. Exerceram poder democrático, controlaram o poder democrático, intervieram em democracia participativa, em orçamentos participativos, em debates de base sobre decisões do poder local democrático. Isto foi novo e é novo na nossa história constitucional. Não existiu na monarquia constitucional, não existiu na Primeira República, obviamente não podia existir em ditadura. Mas existiu no quadro da Constituição da República Portuguesa. E esse é o grande cumprimento que temos que fazer àqueles, alguns dos quais já nos deixaram, já partiram, mas que foram pioneiros do poder local democrático. Temos a agradecer-lhes a eles, como àqueles que estão vivos e continuam vivos a servir o poder local democrático, o que todos os dias fazem pela democracia. Não se fala muitas vezes deles nas parangonas dos jornais, nas rádios ou nas televisões. Eles são mais importantes do que o chefe de Estado, do que o Primeiro-Ministro, do que o Governo, do que os deputados, do que a Assembleia. E essa justiça é uma justiça que tem de ser prestada. E ainda bem que este ano serviu para ser prestada. Eu estive numa sessão em Coimbra que também celebrou os 40 anos do poder local democrático. Tive a ocasião de ter
a oportunidade de convidar presidente de junta de freguesia de todo o país há uma semana e meia e convidei para o início de fevereiro novamente os presidentes de Câmara, não podendo convidar todos os autarcas, simbolicamente, para dizer como o Presidente da República, em nome de todos os portugueses, está grato. Mas a melhor gratidão em relação ao poder local democrático é, como tudo em democracia, é vivê-lo, rejuvenescê-lo, reformá-lo e projetá-lo no futuro. As homenagens só viradas para o passado são homenagens pobres. São homenagens saudosistas. E nós não somos saudosistas. Nós queremos melhor futuro. E querer melhor futuro é querer melhor, mais forte, mais prestigiado, mais respeitado ainda e com maiores capacidades poder local. E por isso está na ordem do dia e tenho apelado a que se aproveite este tempo histórico único, porque é um tempo único, aquele que corresponde aos próximos 2, 3 meses, para ponderar serenamente, com o espírito autárquico, o reforço do poder local democrático. E quando eu digo com o espírito autárquico, é o espírito que ultrapassa as fronteiras partidárias. Se a realidade que eu aprendi na vivência autárquica foi a de que os autarcas sabem colocar acima da visão meramente partidária, para efeitos de entendimentos e de resolução de questões concretas, aquilo que é o que tem de comum, o serviço do povo. O serviço do povo, que corresponde ao interesse nacional corporizado na Constituição. E é com esse espírito que se deve debater e se deve votar no que for necessário no Parlamento, e boa parte deve ser no Parlamento, no que o não for a nível governamental. O que importa reforçar no poder local democrático. O Sr. Presidente falou de algumas dessas questões. Há, em primeiro lugar, um conjunto de questões que têm a ver com o facto de há 40 anos nós termos um país menos envelhecido e um país carecido de infraestruturas básicas. E, portanto, há 40 anos houve investimentos em equipamentos básicos. E houve o arranque de novas gerações servindo como autarcas e como trabalhadores nas autarquias. Só que nós às vezes esquecemos, com a ideia feliz de que somos jovens de espírito, que passaram 40 anos. Em rigor, passaram mais de 40 anos. E, portanto, as infraestruturas que representaram um passo essencial há 40 anos, hoje encontram-se, algumas delas, parcialmente ultrapassadas e obsoletas. E obsoletas em termos absolutos e em termos relativos. Porque as necessidades hoje são outras. O que é preciso fazer em termos de qualidade é diferente. As exigências em número de pessoas cujas necessidades são satisfeitas é maior. E daí a necessidade de considerar que o investimento em equipamento básico, em muitos casos, ainda é uma prioridade ou uma necessidade. É uma necessidade diferente do que era há 40 anos, mas é uma necessidade. Como é uma necessidade a valorização do papel dos autarcas e do estatuto dos trabalhadores autárquicos. Porque também eles envelheceram, chegaram novos, mas aqueles que tinham 20 e tal anos, 30 anos eu conheci-os, jovens. Hoje, os que não se encontram já reformados, aposentados, estão muito perto disso, porque têm 60 e tal anos. Há outras gerações, mas a passagem do testemunho implica olhar para os recursos humanos das autarquias locais. Depois, a descentralização
é um caminho que deve continuar a ser prosseguido. E essa descentralização traduz-se em reforço de atribuições das autarquias locais, em reforço de competências dos seus órgãos, mas também em reforço dos meios de que dispõem. A estabilização em matéria de lei de financiamento autárquico é essencial. Deve haver, tenho dito várias vezes, poucas leis tão pouco cumpridas quanto a lei das finanças locais. Digamos que o cumprimento foi uma exceção e o incumprimento a regra. Será assim tão difícil chegar a uma legislação que possa, por regra, ser cumprida? Aqui também se falou, e lembrou o Sr. Presidente, das freguesias. Todos se lembrarão do debate que houve sobre as freguesias, a certa altura, na nossa história política e até nos meios académicos. Porque como na Europa tem outro nome, há municípios de vários graus, dizia-se que era Portugal, quanto muito o Reino Unido, e havia um outro caso isolado na Europa que tinha essa figura estranha que estava em vias de extinção, chamada freguesia. Quem dizia isso eram os teóricos, que não sei em que freguesia que viviam, porque é preciso não conhecer o papel das freguesias para poder dizer que as freguesias podiam ser extintas. Ou passadas artificialmente todas a municípios. Passávamos a ter municípios de não sei quantos graus. A realidade é que as freguesias afirmaram o seu papel. Mas afirmaram em muitos casos numa situação de favor. Por favor, traduzido numa delegação de atribuições por parte dos municípios. Ou a título excepcional, por uma condescendência por parte da administração central. Ora, as freguesias não podem nem devem viver de favores. As freguesias têm um papel a desempenhar. É um papel muito diferente. O papel de uma pequena freguesia em Celurico de Basto, perdida numa montanha, com população dispersa, e onde é difícil chegar, e durante muito tempo foi difícil chegar, ainda hoje é difícil chegar. A presença do próprio município é diferente do papel de freguesias metropolitanas, pela sua dimensão, pelo o número de fregueses, pela exigência das necessidades a satisfazer. E, portanto, a valorização do papel das freguesias é uma realidade óbvia. Demorou alguns anos a ser adquirida, mas é uma realidade óbvia. É uma das conquistas da Revolução, para utilizar uma expressão, ou, em termos europeístas, é um adquirido constitucional o papel das freguesias. Depois há um passo importante que se aguarda, que é o passo do reforço da democratização das CCDRs. É um passo muito importante. É um passo muito importante porque corresponde, no fundo, a um acentuar da sua legitimidade, numa legitimidade jurídica, mas também política, e esse reforço ser importante para aquilo que muitos chamam já uma reviviscência de uma realidade regional contida na Constituição e que conheceu várias peripécias e vicissitudes, algumas das quais fui protagonista, e que significaram uma realidade muito simples, que era a necessidade de estabilizar, sem experimentalismos, um mapa consensual no quadro do continente português. Às tantas, era quase uma verdadeira odisseia a diversidade de mapas que surgiam das mais diversas origens em termos de divisão territorial. Havia os mais imaginativos, que iam até às sub-regiões naturais e que elencavam várias dezenas, havia os menos imaginativos, que elencavam perto de uma dezena, e tudo isso e a criação das áreas metropolitanas teve um efeito, que foi fazer esquecer
o esquema originário previsto nos primórdios da democracia e que era um esquema que relacionava o planeamento económico e social com a divisão territorial. E, portanto, sobreviveram as regiões plano para certas funções. Entrou-se no debate sobre as regiões administrativas num quadro diferente das regiões plano. E no dia em que se iniciou esse caminho, era um caminho imparável. Bom, neste momento, parece esboçar-se um consenso crescente na sociedade portuguesa no sentido de regressar às origens da Constituição, da matriz constitucional, recuperando a sobreposição entre regiões plano e divisão regional para efeitos administrativos. Pois este é um tema importante para debate na nossa sociedade e por parte de quem tem poder legislativo. Perguntar-se-á, e as áreas metropolitanas? Até que ponto não serão elas uma complicação adicional? É evidente que a criação de áreas metropolitanas coincidiu no tempo, praticamente, com um período de desfavor em termos de regionalização administrativa. Porque as fronteiras eram diferentes, porque as funções eram diversas, porque a nova entidade, uma vez que passava a existir, passou também a querer ambicionar outras missões e outro âmbito de atuação, e por isso eu há meses que ando a chamar a atenção para este facto. Atenção à ideia de querer, ao mesmo tempo, duas realidades que podem ter um percurso de colisão. Querer reforçar o que é a divisão regional do território continental e querer ao mesmo tempo estabelecer de forma ainda mais intensa, através do sufrágio direto e universal, um título de legitimidade para a liderança executiva das áreas metropolitanas, que pode constituir um problema na coabitação com a realidade regional que se quer que dê passos em frente. E depois não se diga que não se viu o risco, porque são processos que andam em simultâneo. Então, muito cuidado na delimitação das atribuições, muito cuidado na definição das competências, extrema precaução para que duas boas intenções não se traduzam num mau resultado. E esse é um grande tema de debate nos próximos meses. E depois, naturalmente, esta ideia fundamental que é de perceber em todo este quadro, que é um quadro que deve ser ponderado em conjunto, para valorizar e reforçar o modelo local democrático, o perceber-se que há uma opção de fundo que o Estado tem de fazer. Não é possível continuar a ter, como temos em Portugal, uma repartição de recursos em que o poder local dispõe de recursos sem paralelo na generalidade dos Estados, das sociedades, das economias europeias. Em todas elas, em todos eles, o poder local tem muitos mais meios financeiros, e por isso técnicos, e por isso logísticos, e por isso humanos, do que dispõe em Portugal. E aqui é uma opção de fundo que é preciso fazer. Estamos disponíveis para inverter a relação que existe hoje, que é uma relação que desfavorece claramente o poder local, e dar esse passo, acreditando mesmo no poder local. Não é apenas dar-lhe poderes jurídicos, é dar-lhe meios efetivos para exercer os poderes jurídicos. Estamos disponíveis. E este é o momento. Há condições únicas de conjugação nas várias instituições para que o passo possa ser dado. Não sei se elas são repetíveis daqui por uns anos.
Porque a política faz, curiosamente, como sabem, com mulheres e homens de carne e osso. Faz com ideias, bem entendido, mas faz com pessoas concretas. E há momentos em que há pessoas concretas apostadas numa determinada mudança. E essa conjugação astral pode deixar de existir noutra conjuntura completamente diversa. E por isso este é um desafio importante. Isto faz-me regressar ao começo das minhas palavras. Celebrar o passado notável do poder local democrático é reforçar o poder local democrático para o futuro. Isso é que é celebrá-lo. Também é celebrá-lo, evocando os grandes que foram, evocando aqueles que todos os dias, à sua dimensão e no seu lugar próprio, dão exemplos de grandeza cotidiana, de heroísmo anónimo, mas o essencial é dar passos de futuro. E eu penso que foi a ideia desta vossa conferência. A ideia desta vossa conferência foi não só olhar para o passado e saudá-lo, mas sobretudo querer construir um futuro melhor do que o passado. Eu fui constituinte, muito jovem, em 1975-76. E como é próprio dos 20 e poucos anos de idade, nós estávamos a construir um futuro ideal, um futuro, uns mais perfeito, outros menos perfeito. Nas constituições compromissórias ninguém fica totalmente feliz, alguém fica parcialmente infeliz, mas cada qual ficou suficientemente feliz, quem votou a favor da Constituição, para dizer valeu a pena ter votado esta Constituição. O grande desafio hoje, quando se fala nos 40 anos da Constituição, é dar vida reforçada a essa Constituição no futuro. Se quiserem, aqueles que gostam de utilizar essa expressão, que já entrou na nossa vivência normal, da esquerda à direita, é dar vida a Abril, a dar vida ao 25 de Abril, traduzido na Constituição. Dar vida a Abril na Constituição, no poder local democrático. É isso que está no vosso pensamento, é aquilo que está no pensamento do Presidente da República Portuguesa.